Olá pessoal, seja bem-vindo. Meu nome é Simone e eu estou aqui, eu e a minha Bíblia, para compartilhar com você um pouco mais da Palavra de Deus, para que você que assim como eu, que ama a Palavra de Deus, possa ser por ela hoje edificado. E o texto a qual nós vamos estar lendo se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 18 e 19. Nós vamos estar fazendo um paralelo entre esses dois textos, entre esses dois personagens. Nós vamos estar falando de Abraão e de Ló. Vamos estar falando do relacionamento que cada um deles tinha para com Deus. E eu creio que através disso, o Senhor ele tem muito para nos ensinar, né? Porque a partir do nosso relacionamento com Deus é que vai definir todas as áreas da nossa vida. Então eu quero te falar, fica aí, que eu creio que o Senhor tem muito para nos ensinar. Né? A epígrafe dos textos vai dizer assim, no capítulo 18: apareceram 3 anjos a Abraão. E o texto vai começar dizendo assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra. A epígrafe do capítulo 19 vai dizer: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Vai começar: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra. O contexto aqui é a destruição de Sodoma, quando o Senhor ele decide descer, para ver a situação que estava lá Sodoma, porque a palavra do Senhor vai dizer que as murmurações, aquilo que o povo estava fazendo estava subindo aos ouvidos do Senhor. A maldade daquele povo chegou aos ouvidos do Senhor, e o Senhor agora ele desce para conferir se aquilo que ele tem ouvido a respeito daquelas cidades eram realmente verdade. Aqui eu já aprendo, quero falar para você que o nosso Deus, ele é um Deus que ele não é levado por conversa. O nosso Deus é um Deus que desce para averiguar se aquilo que está sendo dito a ele realmente é verdade. O nosso Deus, ele não tem uma balança enganosa, ele não aceita suborno, não, ele é um Deus de verdade, ele é um Deus justo. Então ele não é levado por conversa, ninguém consegue convencer ele, ele vai ver se aquilo realmente é verdade. É isso que ele está fazendo agora. Mas antes de ir até Sodoma, ver a maldade daquele povo, o Senhor resolve passar na casa de Abraão, para se relacionar com Abraão, para ter ali um momento, um momento ali de intimidade com Abraão, com a casa de Abraão, de deixar ali a Abraão uma bênção. Antes, o mesmo Deus que está indo ali prestes, a decretar juízo, a decretar destruição sobre uma cidade, é o mesmo Deus que está passando em um lar, em uma casa, para deixar sobre aquela casa uma bênção. Que assim seja também hoje nas nossas vidas, que o mesmo Deus que hoje talvez esteja passando por alguns lugares para deixar juízo, para trazer uma palavra de juízo, de justiça, seja também o nosso mesmo Deus que vem estar passando em nossa casa e deixando sobre nós, sobre a nossa família, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma promessa da parte dele, e que nós venhamos ter esse relacionamento com ele. Então aqui, só os textos que nós lemos, os 2 textos, os 2 primeiros versículos ali, a gente já percebe a semelhança desses 2 personagens. Nós vamos ver que os 2 estão à porta, Abraão está à porta da tenda, Ló está à porta da cidade. Aqui nós já vamos percebendo a semelhança. Abraão está sentado, Ló também está sentado. Quando eles olham e eles vê os anjos, os 2 têm a mesma atitude, os 2 se levantam e os 2 vão ao encontro e os 2 se inclinam com o rosto em terra. Aqui eu quero falar para você que nós podemos ter as mesmas atitudes que outra pessoa.
com relação a Deus. Nós podemos ter as mesmas palavras, dizer, olha, eu tenho fé, abrir a nossa boca, assim como muitas pessoas abrem e dizer, olha, eu tenho fé, eu acredito em Deus, o Senhor, Ele mora no meu coração, Deus está no meu coração. Nós podemos ir à igreja, assim como outras pessoas vão, nós podemos ter ali o nosso momento de oração, assim como muitas pessoas têm, entende? O relacionamento, aparentemente, aqui fora parece ser igual, porém aqui dentro é diferente, né? Aqui dentro esse relacionamento é diferente, e isso é impressionante, porque já começa, no começo do texto, já começa nos mostrando uma diferença, porque na casa de Abraão vai os 3 anjos, e um deles é o próprio Senhor. Ali é uma, como que diz, né? Eu sempre esqueço a palavra. É uma teofania, ali é uma figura do Cristo. Antes, né, no Novo Testamento, quando Cristo se apresentava como um homem, como um anjo ali, era o Cristo pré-encarnado. Então, assim, é isso que acontece ali. Abraão recebe a visita do Senhor na casa dele, o que nós não vamos ver na casa de Ló. Né? Nós não vamos ver na casa de Ló. O Senhor, ele vai até um ponto, ele passa na casa de Abraão, ele conversa com Abraão, ele fala para Abraão o que ele está prestes a fazer, mas ele não segue. Os anjos seguem para Sodoma, os anjos seguem para a casa de Ló, o Senhor não vai. Aqui já é uma grande diferença, muito assim, que já nos chama a atenção, porque tem lugares que o Senhor, ele manda, pode até mandar a bênção dele, pode mandar uma vitória, pode mandar um livramento, né? Pode ir lá levar um socorro, pode lhe dar uma resposta, mas ele próprio não está. É muito dura essa palavra, porque você imagina, é como Israel, quando o Senhor chega para Moisés e diz, olha, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou cumprir a minha promessa, eles vão entrar, eu vou mandar um anjo, eles vão entrar na terra, mas eu não vou com esse povo. E Moisés vai dizer, olha, Senhor, então se o Senhor não for, não me faça subir daqui. Né? Que o nosso relacionamento com Deus seja mais do que apenas nós queremos dele uma bênção, mais do que apenas nós queremos dele um livramento, mais do que apenas a gente querer dele, né, uma resposta. Que nosso relacionamento com Deus seja mais do que isso, seja um relacionamento de intimidade, de amizade, entende? Um relacionamento assim que nós, né, tem uma palavra que a minha madrasta, ela sempre diz, uma oração que ela faz, eu presto atenção nas orações para me aprender, e ela fala, olha, Senhor, eu não quero apenas a tua mão, mas eu quero a tua face, né? Que nós não venhamos querer apenas a mão do Senhor, que representa as bênçãos, mas que nós venhamos querer a face do Senhor, que representa, né, a presença, que representa essa intimidade, esse relacionamento com Ele. Então é isso que nós precisamos para a nossa vida, e é isso que Abraão, ele tem, né? E nós vamos então ver que a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor aparece a Abraão ali nos carvalhais de Manré. E quando a palavra do Senhor diz sobre os carvalhos na Bíblia, toda vez que a palavra do Senhor fala sobre o carvalho, ela traz algumas representações. O carvalho, ele pode estar, né, falando, ele está dando um apontamento para resistência, para força, né? Durante as tempestades, Abraão é alguém que ele é resistente durante as tempestades, é alguém que já passou por muitas situações difíceis, assim que talvez como eu e você também já passamos, já enfrentamos situações difíceis, mas nós não fracassamos nelas, nós não caímos nela, nós não nos entregamos nelas, muito pelo contrário, ela nos torna ainda mais forte, porque o carvalho é assim, durante as tempestades, enquanto todas as árvores estão lá, né, caindo, a raiz para fora, aquela coisa, o carvalho não. Durante as tempestades ele se torna ainda mais forte, ainda mais resistente. Entende? Que as tempestades das nossas vidas, que as aflições das nossas vidas não vêm para nos destruir. Elas vêm, o Senhor permite ela na vida daquele que teme a Ele, não para destruição, não para destruição, mas sim para aprendizado, mas sim para restauração, mas sim para que nós venhamos ganhar essa força, essa resistência. Abraão é alguém resistente, né? O Senhor aparece para ele ali no carvalho.
O carvalho também fala de justiça, porque o Senhor Jesus, né, Isaías, ele vai dizer que o Senhor Jesus era o nosso carvalho de justiça, então faz um apontamento para a justiça, né? Isaías 61:3 vai falar que o Senhor é o carvalho de justiça. Então, quando fala-se que Abraão está ali perto do carvalho, ele monta a sua tenda, a sua casa está construída perto desse carvalho, fala-se que Abraão, ele tem um mosquitinho chato aqui hoje, Abraão, ele tem uma vida construída em justiça. Não é que ele é 100%, que ele não tem defeito, não, mas ele busca andar em justiça. Ele busca andar naquilo que é reto, naquilo que é certo, diante do Senhor. E nós também devemos buscar construir a nossa vida nisso, em justiça, aquilo que é agradável a Deus, e não o contrário. E a palavra do Senhor vai também apresentar o carvalho como uma mudança de fase. Então, algumas vezes, quando o carvalho aparece na Bíblia, aparece e logo a gente vai ver esse personagem, né, tendo ali uma definição ali. É como se um ciclo se encerrasse e um novo se começasse. Nós vamos ver isso com Jacó, nós vemos aqui com Abraão. Então, é como se tivesse essa representação também de mudança de fase. Então, Abraão, ele também está prestes agora a ter uma mudança de fase. É aquele tempo de espera a qual ele estava vivendo até aquele momento, finda. E agora o Senhor vai dar para ele, acabou a energia aqui, o Senhor vai dar para ele agora, né, um prazo, dizendo, olha, né, daqui um tempo, daqui um ano eu voltarei a você, daqui, né, na primavera eu voltarei a você e você terá, né, adquirido aí a sua promessa, aquilo que eu te prometi já vai ter se cumprido na sua vida. Então aqui o Senhor dá um prazo, fala-se de uma mudança de estação na vida de Abraão, que eu e você também estejamos vivendo essa mudança hoje, em nome de Jesus. Mas, em contrapartida, nós vamos ver o Ló, né, totalmente diferente. O anjo do Senhor aparece para ele, o anjo do Senhor, não, um anjo, não o anjo do Senhor, que representava o Senhor, que era o Senhor. Agora o anjo enviado pelo Senhor aparece para ele, ele está em Sodoma. E quando a Bíblia fala de Sodoma, é totalmente o contrário do carvalho. Quando a Bíblia fala de Sodoma, fala de resistência para o mal, fala de depravação moral, fala, né, de juízo divino. Não de justiça, é de juízo agora. Mas Ló, ele construiu a sua casa ali. Lembra que quando eles se separaram, Ló, ele foi pela vista, ele foi se achegando até entrar dentro de Sodoma. Então, diferente de Abraão, Ló, ele tem uma fé. Ló, ele também serve a Deus, mas ele não serve a Deus dependendo totalmente de Deus. Ele depende dele mesmo, ele depende do seu entendimento, ele depende das circunstâncias. Então, se, né, Abraão, ele estava ali representando tudo isso, né, Ló não. Ló, se a situação tivesse difícil, ele não resistia ali, né, no que era certo, porque estava difícil, não. Ele era aquela pessoa que dava o jeito, entendeu? Por quê? Porque ele está dentro de Sodoma. E, irmãos, o ambiente ao qual nós vivemos nos influencia e muito. Não adianta, né? Então, Abraão está separado ali. Não, Ló, ele está lá, no meio da maldade, no meio do povo, né, que não teme ao Senhor. Enfim, ele está ali, construída a sua tenda neste lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que os dois estão assentados. Os dois estão assentados. Abraão, a porta da tenda. Quando fala a porta da tenda, a gente já imagina. A porta da tenda é uma porta, né? Uma porta mais estreita. E Ló está sentado aonde? Na porta da cidade. A porta da cidade, você nunca viu uma porta da cidade desse tamanhozinho, do tamanho da porta de uma casa, entendeu? A porta da cidade é uma porta larga. E Abraão está sentado, e quando a palavra fala de estar assentado, a gente já lembra, quando fala de sentado, a gente já lembra de espera e descanso. As duas coisas. Então Abraão, ele está esperando em quem? Em Deus, né? E ele está descansando em quem? Em Deus. E Ló está esperando por ele mesmo.
está descansando no seu entendimento, nas suas riquezas, porque quando eles se assentavam à porta da cidade, era o costume naquela época que eles se assentavam para negociar. Então ele está ali fazendo o quê? Ele está descansando em quem? Ele está descansando nas suas riquezas, nos seus negócios, né? E muitos estão assim hoje, servem a Deus, mas servem ao Senhor quando lhe é conveniente. Não é alguém que depende realmente do Senhor. É assim, ó, eu vou fazer esse negócio aqui. Senhor, eu posso fazer esse negócio? Senhor, o Senhor está nesse negócio? Não. É assim, Senhor, olha, eu estou fazendo aqui, tá? Abençoa aí que eu estou assinando aqui. Senhor, olha, eu vou comprar um negócio. Não, eu posso, Senhor, é a hora. Não tem dependência do Senhor. Senhor, eu comprei, agora o Senhor me abençoa aí, eu vou trabalhar aqui bastante e o Senhor me abençoa para mim, entendeu? É assim. Isso não é dependência. Isso não é isso, não é esse relacionamento que Deus ele quer que nós tenhamos. É interessante porque quando Abraão e Ló se separam, Abraão vai falar para Ló, escolhe você para onde você quer ir. Porque Abraão ele tem a certeza, o lugar que Ló escolher, eu não devo estar. Né? Se Ló escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Porque Ló sempre vai escolher pela vista, nunca pela fé. Então Ló ele vai escolher sempre aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais conveniente para ele. Abraão não, ele vai aonde o Senhor mandar ele ir. E se ele se meter, como aconteceu, dele se ir para um lugar que o Senhor não mandou, ele entende. Na hora que o Senhor mandar ele sair, o Senhor vai e manda e ele sai, enfim. É assim, entende? Porque ninguém é perfeito, mas nós temos que ter o desejo de agradar ao Senhor, né? E esse tem que ser o nosso coração. E aí, então quando a palavra fala de descanso, é isso. Ele está descansando no Senhor. E Ló, descansando nas riquezas, né? E vai dar um detalhe, porque Abraão está na hora mais quente do dia. Ele está ali. E quando a palavra do Senhor fala que a hora mais quente, fala do momento mais difícil, mais desafiador, do momento mais difícil, porque a hora mais quente, né? É o horário mais difícil do dia, o sol mais quente, que fala de calor, de situação difícil, cansativo. Abraão está ali sentado à porta da tenda, esperando em Deus. No momento mais difícil, ele continua esperando em Deus. No momento mais difícil, ele continua na entrada da tenda, na porta estreita. No momento mais difícil, né, ele continua ali no carvalho, né, construída com a sua casa, construída no carvalho. E Ló está ali no final da tarde, né? No final da tarde, e na outra tradução vai dizer que estava ali quando era quase noite, né? E é interessante, né, que quando fala ao anoitecer, na NVI fala ao anoitecer, é aquele período que não é nem é escuro, né? Não é nem noite e nem é dia, aquela meia fase, é um pouco escuro, um pouco, né? Tem um pouco da noite, tem um pouco do dia, ali aquela meia fase, meio luz, meio treva, entende? É a vida de Ló. Quando é conveniente, eu tô na luz. Quando é conveniente, eu vou para as trevas, entende? Aquela pessoa que ela é maleável. Ela é maleável não para o bem, não para ser maleável na mão de Deus. Ela é maleável pelas circunstâncias. Então ela dança conforme a música toca, entendeu? Não para o bem, mas para o mal. Então se ela precisar ser injusta, ela vai ser injusta. Se ela precisar fazer alguma coisa escondida, ela vai fazer alguma coisa escondida. Se ela se der bem, tá tudo bem, entende? E o Senhor, ele espera que nós sejamos como Abraão. Talvez você esteja pensando assim, mas eu não estou nem em Ló nem em Abraão. Então Ló, ele é aquilo que nós nunca devemos ser. E Abraão é a nossa expectativa. Abraão é o nosso alvo. Não é esse relacionamento que eu tenho que ter com Deus. É esse tipo de vida que eu tenho que ter com Deus. E quando a gente olha para trás, vê Ló, fala, não, Ló eu nunca posso ser. Ló, se um dia eu fui, eu não desejo ser mais. Se hoje eu estou sendo, a partir de hoje eu não serei mais. E é interessante que quando eles se levantam os olhos, eles veem o anjo, eles tomam a mesma atitude, os dois se levantam, eles correm, né? Abraão, ele correu à porta da tenda ao encontro, inclinou-se em terra, né? E Ló, ele levantou-se e foi ao encontro
né, inclinou-se com o rosto em terra. Você vê que Abraão ele tem uma pressa. A Bíblia fala que ele correu. Ele estava perto dos anjos, mas ele corre. E Ló, ele se levanta e ele vai. Ele corresponde, mas ele não tem pressa. Que nós venhamos ter pressa para nos encontrar com Deus. Que você tenha pressa de estar no seu tempo de oração, no tempo da sua leitura, de você ouvir a palavra de Deus, que você tenha pressa para as coisas de Deus, né? Porque muitos têm, até vai, mas não tem pressa, não tem aquela sede, não tem aquele desejo. Não, que nós venhamos ter o nosso coração desejoso pelas coisas do Senhor. E é interessante que vai dizer assim, né? E disse Abraão, né, dizendo: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes deste teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore e trazei um bocado de pão para que se esforçais o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste a este vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. Então Abraão ele vai orar, né? Ele vai fazer ali uma oração, mas ele está falando, né? Ele vai dizer, olha, vai se inclinar com o rosto em terra, olha, né? Olha, Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, não passe, né? Não vai embora sem parar aqui. Não foi por isso que o Senhor chegou aqui. Recebe aqui o meu presente, a minha oferta. Eu vou trazer aqui, né? Uma oferta para o Senhor, porque era tipo uma oferta, né? Eu vou trazer aqui um pão, vou trazer aqui a água para lavar os pés, vai comer, vai descansar, recebe aqui o que eu estou te dando, mas se tenho achado graça aos teus olhos. E o Senhor vai dizer, olha, seja feito como você tem dito. Então, amém, eu quero que você tenha para me entregar, é mais ou menos isso. E Ló não, né, Ló, ele vai dizer, olha, agora, meus senhores, entrai e peço na casa do vosso servo, passai a noite nela, lavai vossos pés, de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Então você vê que aparentemente os dois, mas a fala dos dois aqui já é diferente. Um está dizendo, olha, se eu tenho achado graça aos seus olhos. Olha, eu não estou falando assim, ó, eu mereço, não. Se eu tenho achado graça, não passe de mim, mas recebe aquilo que eu quero te oferecer. Recebe aqui o meu presente, recebe aqui, entendeu? E ele vai dizer, amém, sim, sei não, pode fazer que a gente vai receber. Agora, o Ló, olha, senhores, entra na casa do vosso servo, né? Entra, tal. Não é a mesma, entendeu? A mesma humildade diante do Senhor. Não é este mesmo quebrantamento. E aí quando eu lia isso, o Senhor ele falava ao meu coração algo muito, muito interessante, que ele falava assim comigo, né, que algumas vezes, por nós estarmos em ambientes que talvez você olhe e você pensa assim, não, aqui eu sou o mais justo, talvez não, naquele ambiente que Ló estava, que era Sodoma, se fosse falar assim, quem é o mais aqui menos errado? Era o Ló, entendeu? Era o único ali menos errado, que estava ali, tinha ali uma fé, tinha ali uma vida com Deus, entendeu? Era o Ló. E o resto? Ah, mas o Ló, ele poderia ser assim, aquele meio, né, que nem eu falei, conveniente, mas ele tinha uma fé, mas ele, né, ia para a igreja, ele falava que tinha uma fé em Deus, é o menos errado. Talvez ele não fazia a mesma maldade que os outros faziam. Mas ele também não estava tão certo. É aquilo. E às vezes num ambiente onde, né, os nossos erros são menores comparados aos dos outros, nós podemos ter uma falsa impressão de que, comparado com aquele, eu estou sem, entendeu? Comparado com o outro que está fazendo tudo errado, eu estou fazendo 100% certo. Comparado com o outro, é claro que Deus vai querer ficar na minha casa. Chegou em Sodoma, a casa de quem que ele vai querer ficar? A casa de quem que os anjos vão aceitar estar? Se não for de Ló, de quem mais? Ló é o mais certo daqui. Ló é o único que tem ele aqui. Entende? E às vezes a gente olha para nós em alguns ambientes
aonde a nossa justiça se sobressai, nós podemos ter essa falsa impressão de que, é claro, sem sombra de dúvida, o Senhor não terá resistência de estar na nossa casa. O Senhor não terá resistência em estar na nossa vida, porque se comparado, né, o meu estilo de vida, os meus erros com os erros de alguém, eu estou muito melhor que alguém. Mas o Senhor não age assim. Lembra que o Senhor, a balança dele não é enganosa, né? O Senhor não aceita suborno. O Senhor, ele não quer 90%, ele quer 10%, ele quer 100%, né? É interessante que quando a igreja, ele vai ele vai enviar as cartas às 7 igrejas da Ásia, ele vai dizer que, né, tem uma lá que não, você tá, beleza, não tem nada contra você. Mas algumas delas vai dizer, olha, eu tenho porém contra você a única coisa, você deixou o primeiro amor, a única coisa, tal. Entendeu? Era uma única coisa, mas elas tinham 1000 qualidades, mas por causa de um defeito o Senhor chamava a atenção daquele mínimo defeito que elas tinham. Por quê? Porque o Senhor não aceita 99%, o Senhor, ele quer 100%. O Senhor não ignora. Não, é porque ela faz tudo tão quase certinho, né? Esse daqui dá para relevar. Não, o Senhor não releva. O Senhor quer que nós tenhamos que Ele nos tenhamos por completo. Entendeu? Ele quer nos ter por completo. Ele não quer nos ter ali 99% e 1% a gente pode dar uma vacilada. Não estou falando para você que nós vamos ser 100% sempre. Não, mas nós precisamos desejar. Ele tem que olhar para nós e ver o nosso esforço em querer acertar, entende? Nós não nos conformarmos com o nosso erro. E talvez Ló, o problema dele foi esse. Ele se conformou, ele se acostumou e ali, naquele ambiente, ele era o mais justo. Naquele ambiente, ele era o mais certo, o mais reto. Naquele ambiente, ele era o melhor. E às vezes, colocado naquele ambiente, a gente olha para a nossa vida e fala, não, eu sou o melhor aqui. É claro que o Senhor vai querer estar comigo. Mas o Senhor, ele fala, não, eu vou passar na rua. Aqui fala de uma resistência, porque a palavra do Senhor vai dizer que Ló, ele insiste, até que os anjos aceitam. Aqui fala de uma resistência. O Senhor falava no meu coração, quantas vezes o Senhor, ele está nos resistindo para que nós caiamos em nós, né? Para que nós caiamos em si e vejamos que nós não estamos tão bem assim quanto nós imaginamos estar diante dele. Porque se comparado com a Sodoma, Ló é o melhor, mas se comparar com Abraão, ele deixa muito a desejar. Entende? Que o nosso padrão, tá? Eu não estou falando para você se comparar com alguém, mas que não venhamos nos comparar para competir, mas comparar para melhorar. Que o nosso padrão de melhora, né, ao se comparar com alguém, nunca seja o mais errado, mas que seja aquele que está mais certo. Nunca seja aquele que tem menos intimidade com Deus, mas sempre aquele que tem mais intimidade com Deus. Porque se para mim olhar para alguém que, né, não tem ali a vida toda bagunçada, é fácil eu olhar para ele e falar, não, eu sou aqui, ó, 100%. Difícil é olhar para aquele que está lá, vivendo com Deus algo que eu nunca vivi, dizer, não, esse aqui é que eu tenho que chegar. Entende? Esse tem que ser o nosso alvo. Que o nosso comparar para melhorar seja sempre com alguém melhor que nós. Seja sempre com alguém que esteja ali melhor que nós no relacionamento com Deus e nunca pior. Porque para comparar com Sodoma tá fácil, mas para comparar com Abraão tá difícil. Então, né, nós vamos ver que o Senhor resiste, mas para Abraão não tem resistência. Abraão é pronto, mas por quê? Porque Abraão tem esse coração, não, e Abraão tá lá, Abraão é justo, mas Abraão tá buscando a justiça, mas mesmo ele buscando a justiça, ele tem esse entendimento, que por mais que a gente tente fazer o certo, né, quando a gente está diante da face do Senhor, nós não... Porque a nossa justiça, na verdade, a Bíblia fala que é como trapos velhos, não vale de nada. Então, para receber a graça, o favor do Senhor,
é somente pela misericórdia dele, pelo Senhor Jesus, pela graça realmente. Para que nós possamos receber algo da parte do Senhor, ser aceito pelo Senhor, não é pelos nossos esforços físicos, não é pelas nossas próprias forças, porque quando a gente fala assim da gente deixar, é o nós termos o coração desejoso de querer acertar, de orar, falar, Senhor, eu errei aqui hoje, mas eu desejo vencer esse erro, eu tenho esse defeito, mas eu desejo vencer esse defeito, entende? Não a gente se conformar. Quando a gente tem esse entendimento, a gente vai ter esse coração de Abraão, de chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não mereço a sua visita aqui, quem sou eu? Mas se eu achar graça aos teus olhos, recebe aquilo que eu estou ofertando para o Senhor, recebe aqui, né, o meu culto, recebe aqui a minha adoração, recebe aqui a minha oração, entende? E é mais ou menos isso. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor entra, né, enfim, ele, deixa eu ver o horário aqui rapidinho, ele entra, ele aceita, né, aquela oferta, ele aceita aquela oferta e ele vai agora, depois que ele recebe a oferta de Abraão, ele fica ali um pouco com Abraão e ali ele vai deixar na casa de Abraão agora uma palavra, mais uma palavra de promessa, né? Uma palavra de vitória para Abraão. Agora, enquanto isso, na casa de Ló, é totalmente diferente. Eles terminam de comer, antes deles irem se deitar, a palavra do Senhor vai dizer que, de repente, os homens daquela cidade invadem ali, cercam a casa de Ló, e agora eles desejam ter relações, conhecer. Quando a Bíblia fala de conhecer aqui, é falando de relações sexuais com os anjos. Todos os homens da cidade, do mais velho ao mais novo, estão ali e falam para Ló, olha, põe esses caras aí para fora porque nós quer se relacionar com ele hoje. Imagina a depravação moral que estava aquela cidade, a ponto de aos próprios anjos do Senhor, eles quererem, né, ofender, né, para a gente falar assim uma palavra menos, né, entende? Então, isso que acontece. E a palavra do Senhor vai dizer que, diante disso, os anjos ferem aqueles homens de cegueira, enfim, e vai dar uma palavra agora para Ló, vai dizer, olha, você tem mais alguém nessa cidade, você pega quem você tiver, porque a gente veio aqui para destruir, porque aqui estava a confirmação, né, daquilo que o Senhor havia ouvido sobre aquela cidade, então a gente foi mandado aqui para destruir aquela cidade, então pega o que você tiver e vaza daqui, né? Aqui eu quero falar para você que Deus ele estava dando a Abraão, a Ló, uma oportunidade, uma nova oportunidade. Porque o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele nos dá oportunidades, né? Por mais que alguém esteja ali errado, por mais que alguém esteja vivendo ali da sua forma, o Senhor, ele é misericordioso. Então, ele vai trazer ali sobre ele uma oportunidade de recomeçar, né? Do zero, mas vai recomeçar. Lembra que ele estava descansando nas suas riquezas? Tudo vai se perder. Tudo vai se perder. Mas Deus ainda está dando uma oportunidade para ele. Aquilo que ele estava descansando, aquilo que ele estava confiando, vai cair por terra, porque Deus quer ensinar Ló a confiar, a depender, a descansar nele. E a palavra do Senhor vai dizer que no outro dia, os anjos falam, olha, vamos sair, e ele está lá enrolando, ele está tardando, imagina. É difícil para Ló, porque Ló vai ter que largar tudo aquilo que ele estava pegado, toda a casa, a riqueza, tudo que ele construiu. Ele vai ter que deixar, mas ele está ali apegado, ele não quer ir, ele demora, e os anjos pegam eles pelas mãos, a mulher, as filhas, e sai daquela cidade, tira daquela cidade a força praticamente, né? Leva eles para fora para dar o livramento. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele recebe uma palavra, a gente já está caminhando, né, para o final. Eu quero só ver quanto tempo que eu tô, porque... Ai, consegui ver. Porque às vezes o celular ele desliga quando dá um determinado tempo. E a palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor tira, né, ele para fora, ele vai receber uma palavra da parte do Senhor. E ele vai, os anjos, né, vai dizer, os anjos, ele vai receber essa palavra através dos anjos, mas ali direcionado pelo Senhor.
vai dizer para eles, olha, foge para a montanha, né? Foge para a montanha. E ele vai dizer assim, não, olha, se eu tenho achado graça aos teus olhos, aqui é outra oportunidade, viu? É um direcionamento, era Deus ensinando Ló a viver sobre a direção dele, não sobre a direção da cabeça de Ló, do entendimento, da inteligência de Ló, não, é viver sobre a direção de Deus. Ló estava perdendo tudo, tinha acabado de perder tudo, deixar tudo para trás. Deus está dando uma nova oportunidade, olha, sobe para a montanha. E Ló fala, não, se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu não marquei na outra Bíblia aqui o versículo certo, mas depois você lê com calma, você vai ver, o capítulo 19, e ele vai dizer, olha, se tenho achado graça aos teus olhos, deixa eu ir para aquela pequenina cidade que está aqui pertinho, né? Deixa eu ir para lá, porque se eu subir para a montanha, essa calamidade vai me pegar, não sei o quê, e os anjos falam, tá certo, vai, porque tem coisas que o Senhor fala, vai, porque é a nossa escolha, entendeu? Porque nós não queremos, o Senhor está querendo nos ensinar, está querendo... Quantas oportunidades Ló já teve? Ló já morou com Abraão, já era para ter aprendido muita coisa. Deus já livrou a casa de Ló através da vida de Abraão em uma determinada guerra antes. Agora Deus estava livrando por causa das orações de Abraão, a gente não pode se esquecer. Ló só está recebendo esse livramento porque Abraão intercedeu por ele, indiretamente, mas intercedeu por ele. E o Senhor livra por amor a Abraão. Mas, né, Ló não quer. Agora tá dando a oportunidade, vai para cá. Não, quero ir para lá, deixa eu ir para lá, porque aqui é mais fácil, é mais perto, porque a montanha é mais difícil de subir. É alta, dá trabalho, é cansativo. A cidade aqui perto é mais fácil, mais cômodo. Saia, se você é alguém que tem vivido aí como Ló, né, baseado na sua própria força, fuja desse lugar de conformismo, desse lugar onde é mais fácil, não vai para onde Deus te mandar ir, mesmo que seja difícil, vai para este lugar, né, e aí a palavra do Senhor vai dizer assim que ele vai, né, ele vai, quando chega naquela cidade, o Senhor manda a destruição, porque o Senhor não faria nada antes dele chegar na onde ele tinha que chegar. Entende? Quando ele dá essa desculpa para o Senhor, não, é porque se eu subir para a montanha, isso daí vai me alcançar, é mentira, porque o Senhor não ia permitir. Se o Senhor deu uma direção para você, Deus não vai permitir você morrer no caminho. Deus vai te livrar até você chegar lá. Entende? Deus vai estar com você, vai te guardar até você chegar lá. Mas não quero ir para cá mesmo. Não, então vai. E a palavra do Senhor vai dizer que depois que Deus manda aquela destruição, a mulher dele olha para trás e aí ela se transforma numa estátua de sal. Enfim, Ló, ele perde a sua família. Perdeu a esposa, depois vai perder as filhas, porque as filhas vão ali entrar uma loucura e vai fazer algo assim terrível de se deitar com o próprio pai, ter o filho do próprio pai, enfim. Acabou a família de Ló. Mas por quê? Porque ele não aceitou as oportunidades que Deus deu para ele. Aquela direção, sobe para a montanha, era a última oportunidade de Ló. Eu escrevi, né, para mim não esquecer, talvez se Ló tivesse subido para a montanha, ele estaria mais longe daquilo que ele tinha deixado. Ele não teria perdido a mulher dele. Porque conforme eles iam andando, a visão de tudo aquilo da casa, das riquezas, ia ficando mais distante, ia sair do alcance dos olhos, e ela não ia mais olhar para trás. Mas quando ela vai para perto, a tentação é mais fácil de você voltar a olhar para trás. Quando você precisa sair de algumas situações que você sabe que Deus já te mandou sair, vá para mais longe possível disso. Porque quanto mais perto você estiver, mais serão as chances de você olhar para trás, de você desejar aquilo de novo, de você ser tentado por aquilo de novo. Então vá para mais longe possível. Tira, né, do alcance dos seus olhos, que você tenha certeza, se eu olhar para trás eu não vejo mais isso. Né? E a palavra do Senhor vai dizer que em contrapartida na casa de Abraão,
O Senhor, Ele está deixando uma promessa: olha, na primavera eu voltarei. E você acha que é rico? É rico isso. Porque o Senhor está dizendo: olha, sem dúvida eu voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá tido um filho. O Senhor está garantindo a maior riqueza aqui não é o filho. Não é de que Abraão vai receber algo da parte de Deus. A maior riqueza aqui é a garantia de que na primavera do próximo ano o Senhor voltaria à casa de Abraão. Que a nossa maior vitória não seja a promessa de que algo que o Senhor vai te fazer na nossa vida, de uma bênção que o Senhor vai nos dar, de algo que o Senhor vai nos entregar. Não! Que a nossa maior bênção seja a certeza de que daqui a um tempo o próprio Senhor que nos veio, que nos visitou, voltará a nos visitar novamente, terá prazer em estar novamente na nossa casa. E é claro, a promessa se cumpre, Sara ri, né? Tem tudo isso, mas eu não quero entrar nisso hoje. Eu quero dizer para você que a minha maior riqueza não é aquilo que o Senhor pode nos dar, mas é aquilo que o Senhor é na nossa vida. A nossa maior riqueza, o Senhor, Ele vai sim nos dar, entregar bênção, em nome de Jesus, que aquilo que você esteja esperando aí há tanto tempo, que essa palavra seja uma palavra profética sobre a sua vida, que o Senhor possa realizar, cumprir, né, aquilo que o Senhor prometeu para você, mas que a nossa maior riqueza não seja essa, seja assim, né, a certeza de que o Senhor voltará a nos visitar novamente, que essa seja a nossa maior riqueza. E é claro, se nós temos a presença dEle, é claro que nós vamos ter as bênçãos dEle também. É claro que nós vamos viver as recompensas dEle também. Mas que o nosso principal objetivo não seja as bênçãos, seja Ele, né? Que nós não venhamos querer só a mão dEle, mas que nós venhamos desejar a face dEle, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus, que esse seja o desejo do nosso coração. Amém? Vamos orar, que o Senhor venha guardar essa palavra no nosso coração e que nós possamos ser, né, direcionados por ela. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu oro, Senhor, e abençoo, Senhor, o teu povo, Senhor. Pai, cada um, Pai, que esteve aqui ouvindo esta palavra, meu Deus, que possa, Senhor, ser alcançado, Senhor, hoje, meu Pai. Pai, que possa, Senhor, receber, Pai, a tua visita hoje, e que a tua visita, Pai, não seja para um livramento, meu Deus, mas seja, Senhor, para uma comunhão, seja, Senhor, para, Senhor, uma bênção, Senhor, e uma certeza, Pai, do teu retorno, uma certeza, Pai amado, do teu prazer sobre a nossa vida, meu Pai. Senhor, que nós não venhamos desejar apenas as tuas mãos, Senhor, mas que nós venhamos desejar a tua face também, que o nosso relacionamento, Senhor, se hoje, Pai, não é ainda como a de Abraão, mas que venha a ser, meu Pai, que nunca, Pai, nós venhamos ter um relacionamento como o de Ló, meu Pai. Pai, se há alguém aqui hoje que tem tido um relacionamento como o de Ló, Senhor, Pai, um relacionamento, Pai amado, Pai de glória, onde, Senhor, Pai, não há total dependência de Ti, Senhor, essa pessoa, ela possa, Senhor, hoje, Pai, aprender através dessa palavra a descansar em Ti, Pai, não naquilo que as mãos dela pode fazer, não naquilo que a inteligência dela pode alcançar, meu Pai, não naquilo que os recursos dela pode alcançar, mas que ela venha depender totalmente do Senhor, descansar no Senhor, construir, Pai, a casa dela, Pai, no Senhor, para que assim, Pai, ela, Pai, a família dela possa desfrutar, alcança os lares, Senhor, guarda a nossa casa, guarda, Senhor, as nossas decisões, meu Pai, porque as nossas decisões, Pai, assim como na vida de Abraão e de Ló, vai definir, Senhor, Pai amado, Senhor, o futuro, Senhor, da nossa descendência, dos nossos filhos, dos nossos netos, meu Pai. Senhor, eu oro, meu Pai, abençoa o teu povo, entra no lar do teu povo, entra naqueles lares, meu Pai, que o teu povo tem esperado uma resposta de Ti, Senhor. Venha trazer clareza, venha trazer entendimento, venha trazer as respostas, Pai, aos corações, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço, te louvo, te glorifico e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa guardar esta palavra no seu coração
que se ela fez sentido para você, que você possa compartilhar com alguém, né? Curtir aí para que o YouTube entenda que é relevante, possa levar para mais pessoas, porque eu creio, né, que a palavra de Deus ela é fiel e ela se cumpre na nossa vida quando nós damos crédito para ela, quando nós não temos um relacionamento superficial com ela, mas que nós venhamos ter um relacionamento profundo, que nós venhamos desejar se apressar a encontrarmos com o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.